Sejam bem-vindos ao canal. Gente, hoje é dia de receita fácil, receita descomplicada. Qualquer um consegue fazer e com um resultado surpreendente. É só prestar atenção no passo a passo. Dá para você vender na sua lanchonete, no seu delivery, no seu Faça e Venda. Vocês vão amar o resultado. Vamos precisar de 250 gramas de trigo para quibe. O trigo para quibe, ele é assim, grosseiro, tá vendo? Posso usar assim, Edva? Se você já tem experiência, pode usar assim. Todas as vezes que eu faço quibe aqui no canal, eu sempre falo isso. Olhe, passe no liquidificador. Aqui eu tenho 250 gramas de trigo para quibe. Eu vou bater esse trigo aqui no liquidificador, mas eu não vou bater com água, tá bom? É desse jeito aqui, só para que ele fique mais fininho um pouco. Isso facilita a modelagem e a aparência do nosso quibe fica bem lisinha. Agora eu vou bater aqui rapidinho. O nosso trigo aqui já está triturado. E olha só bem de perto. Perfeito, né? O próximo passo aqui é hidratar esse trigo. Só que eu não hidrato apenas com água. Gente, pense num sabor que fica quando você tempera a água para hidratar o quibe. Nossa, fica bom demais. Eu vou bater aqui no liquidificador uma cebola. E nem é nojeira, viu, pessoal? Usar o liquidificador assim para depois não vir aqui a turminha do nojinho. Ai, ela usou o liquidificador sujo. Gente, me poupe, tá? Uma xícara de cebolinha. Cebolinha é tudo de bom. Uma colher de sopa de caldo de legumes em pó. Se você não encontrar aí na sua cidade, você pode usar uma colher de sopa de creme de cebola em pó. E o caldo de legumes em pó, ele já tem sal. Uma colher de sopa de pimenta do reino. Um dente de alho. E se tem um tempero que não pode faltar no quibe, é o hortelã. Aqui eu tenho hortelã desidratado e eu gosto de comprar assim, porque como eu gravo muito aqui para vocês, uma colher de sopa bem cheia. Edva, eu não encontrei o hortelã desidratado. Não tem problema, use o outro, que é melhor ainda. 300 ml de água. Agora eu vou bater. Olha só, que caldo maravilhoso. Antes de colocar esse caldo aqui para hidratar o trigo para quibe, eu gosto de aquecer. Não é ferver, tá? É só aquecer. Com uma colher de sopa bem cheia de azeite. Edva, não tenho azeite. Pode ser óleo? Pode. Não coloque muito não, tá? Aqui agora eu vou aquecer. O nosso caldo aqui já aqueceu. Aí aqui agora, olha, eu vou deixar hidratar por uns 30 minutos. Vou cobrir aqui. Enquanto o nosso trigo hidrata, vamos para o próximo passo. Aqui eu tenho 350 gramas de carne moída. E essa carne é a patinho. E você pode usar qualquer uma aí de sua preferência. Eu vou temperar essa carne e eu vou precisar de uma vasilha, uma colher de sopa de pimenta do reino, um dente de alho, uma colher de chá rasa de sal e uma colher de sopa rasa de limão pepper. Vou colocar também meia cebola, eu cortei em cubinhos, e 2 colheres de sopa de cebolinha. E, gente, o quibe, ele tem que ser bem temperado. Não adianta tentar fazer um quibe com poucos temperos, porque não vai ficar saboroso. E você pode colocar o cheiro verde aí de sua preferência, salsinha, cebolinha, hortelã, coentro, fique livre. O quibe tem que ser bem temperadinho. Tem que ter tempero, sabe, gente? Se você colocar pouco tempero, vai ficar sem graça. Prontinho, carne bem temperada. Vou cobrir aqui e esperar 10 minutos. Daqui a pouquinho eu volto. E falar uma coisa para você, não tenha pressa em fazer não. Tenha paciência, faça tudo ali com muito carinho, prestando atenção no passo a passo, para que no final da sua produção de quibe, o sabor vai te surpreender. Daqui a pouquinho eu volto. Prontinho, passado esse tempo, o nosso trigo para quibe já está completamente hidratado. Gente, rende, viu? Rende bastante. E o segredo aqui agora, olha só,
É só misturar. E eu não vou falar para você, misture por 1 minuto, por 2 minutos. Não, isso depende da sua velocidade assim, olha. Eu vou misturar aqui por uns 7 a 10 minutos, porque você tem que dar liga aqui. Prontinho, terminando aqui. Gente, acho que eu levei aqui uns 15 minutos. E deixa eu te dar uma dica aqui para você escrever aí no seu caderninho. Principalmente se você está começando. Se você não conseguir dar o ponto logo, é por conta do trigo para quibe, que isso depende muito de trigo para trigo. Uma coisa que você pode fazer, e eu já ensinei isso aqui no canal, eu tenho um vídeo mostrando que você pode colocar, ao invés de você ficar fazendo isso aqui, você pode colocar na batedeira. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você. Agora vamos modelar. E para modelar, você pode escolher modelar com luvas ou sem luvas. Eu gosto de modelar sem luvas. Eu vou fazer aqui porções para vender no delivery, nas bandejinhas, sabe? E como eu vou modelar quibes menores, eu não vou rechear. Se você quiser rechear, pode. Prontinho, todos os quibes aqui já estão porcionados. E para que você tenha noção da quantidade, aqui eu tenho 39 unidades, com o peso de 30 gramas. Para modelar, você vai umedecer um pouco suas mãos, não precisa muito, tá? Olha só, pouquinho. Aí você vai pegar a porção, vai fazer uma bola, tudo começa com uma bolinha, tá? Feita a bolinha, aqui mesmo do lado, você vai fazer isso, olha. É fácil e já vai ficar parecendo uma coxinha. Aí você vira de ponta cabeça e faz isso daqui. Olha que fácil modelar um quibe. Somente isso. Pronto, todos modelados. E o próximo passo aqui é fritar. Se você não quiser fritar agora, você pode colocar na geladeira e deixar lá de um dia para o outro. E no dia seguinte, você só vai fritar. A validade na geladeira é de até 2 dias. E para guardar na geladeira, você vai fazer apenas isso, olha. Faz a sua produção e guarda assim. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Fiz a primeira camada, eu gosto de colocar um saco para separar. Isso evita que ele cole um no outro, sabe? Tampe e leve para a geladeira. E no dia seguinte, você vai fritar toda a sua produção. Adianta aí a sua produção e depois volta aqui e fala para mim se não foi bem melhor você fazer isso. Prontinho, pessoal. Aqui já é o dia seguinte. E olha só. Firmes, perfeitos para fritarmos. Lindos, né? Olha só. Posso congelar, Edva? Você pode congelar, mas anote aí alguns segredinhos. Você não pode pegar desse jeito, que eles estão aqui, colocar dentro de um saco 10, 15, 20 unidades e levar para o freezer, porque você vai perder todo o seu trabalho. Eles vão ficar amassados. A modelagem deles não vão ficar assim lindas. Então, para fazer o congelamento, você primeiro tem que fazer o pré-congelamento, que é colocar assim, olha, nas formas. Isso aqui é só de exemplo, tá? Você vai colocar nas formas vários quibes. Não coloque um por cima do outro para que não perca a modelagem. Aí aqui, uma forma grande, né? Imagine aí. Aí você vai levar para o freezer ou para o congelador de sua casa. Você vai deixar lá por uns 15 ou 20 minutos. Aí sim, só depois do pré-congelamento é que você vai colocar dentro do saco e levar para fazer o congelamento. A validade do quibe no congelador ou no freezer aí de sua casa é de 90 dias. Para fritar o óleo, você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Aqui eu tenho uma garrafa de óleo e mais um pouquinho. E a marca aqui do óleo que eu estou usando, sabe que marca é essa? A mais barata. Pode comprar o mais em conta aí que não tem problema não. E a temperatura do óleo para fritar os quibes é entre 160, no máximo 170.
Prontinho, pessoal. Olha só como os nossos quibes ficaram lindos. Esse cheiro é aqui? Produção! Rapaz, é sério que esse cheiro aqui? Você apareceu. Pô, como é que não aparece com esse cheiro? Meu Deus do céu, tá maravilhoso. Gente, produção só aparece nesse horário, né? Lógico. Tô aqui para te ajudar, precisando, viu? Entendi. E se você for fazer para vendas, as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Eu vou usar forminhas de papel, essa daqui é a 02 e tapetinho. A embalagem de isopor, a B2, e essa embalagem aqui de plástico, que a referência, quem é que sabe? A produção, né? Qual é a produção Essa é a aqui? G72M, M de Maria. Já vi que você está aqui para E eu ajudar. tô ligado também, esse tapetinho é de 9 centímetros. Entendeu? Muito bem. Tô te ajudando? Muito. Gente, eu já trabalho com salgados há mais de 10 anos, sabe? E aí teve um lugar que eu trabalhava que a pessoa fazia isso, ó. Pegava aqui, assoprava isso daqui Ixi. para soltar. Pelo amor de Deus, não faz isso não, viu? Aí eu era a chata de lá, porque eu falava, não faz isso não, isso daí você tá colocando saliva nas forminhas. Aí eu botava a mão assim na bandeja, amassava e jogava fora. A pessoa ficava azeda comigo. Eu dizia, porque eu não iria gostar de saber disso se eu estivesse numa festa, então faz isso. Aí eu pegava e fazia assim, ó, tudinho. Por isso que eu tenho essa facilidade aqui, ó, de fazer isso, ó. A bandejinha De tanto que eu fiz na minha vida. As bandejinhas ficavam só o bafo, né? É. Aí você vai colocar o tapetinho e o quibe. E se você for fazer aí para vendas, quando você estiver embalando assim, você vai colocar luvas em suas mãos. Mas aqui quem vai comer é a produção. Oba! Aí tudo bem, tá liberado. A produção fica feliz, né? Lógico. E se você quer saber mais sobre salgados para a festa, eu tenho um e-book onde eu ensino todas as dicas e segredos de uma produção de salgados. Quais são as receitas, Edva? Gente, são as mais vendidas. Lá tem coxinha, tem quibe, tem bolinha de queijo, pastelzinho, pãozinho. E esse e-book ele não serve apenas para os salgados de festa. Você pode fazer ali a sua produção de salgados para lanchonete ou para salgados para o seu delivery, como esse daqui, com porções de 30 gramas. E você pode fazer bandejas mistas, coxinha, bolinha de queijo e quibe. Pensa aí. Aí, olha, você vai tampar, colocar a sua etiqueta e entregar ao seu cliente. E olha só, gente, quem é que não gosta de receber uma bandeja assim? E se você me perguntar nos comentários se pode congelar, pode. Olha só, você vai fazer isso, vai passar o plástico filme e vai colocar para congelar, desse jeito aqui. E você pode vender congelados. A validade dentro do freezer ou no congelador aí de sua casa é de 90 dias. E quando você for aquecer, o ideal é que você explique para o seu cliente que salgados fritos aqueça no forninho elétrico, no forno convencional ou na airfry. Posso aquecer no micro-ondas, Edva, eles congelados? Até pode, mas não vai ficar crocante, tá bom? Anota essa diquinha aí de milhões no seu caderninho. E agora, gente, eu vou experimentar, né? Porque o cheiro aqui tá demais. Produção. Produção. Tu botou todo na boca? Gente! Lógico. Pronto, só sobrou o papel. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Eu tenho que tirar fotos, viu? Ah, tá bom. Depois você tira. A realidade, gente, por trás das câmeras. Beijos. Puxa, Caiu. meu Deus do céu. Matar do coração. Vem cá. Passou já. Tá horrível. Você tá podre. Não. Tá vendo, produção? Só veio aparecer agora. Foi o quê, gente? Foi o rolo que caiu.
Quer me matar do coração. Tadinho. Oh, meu Deus. Mereço até um quibe agora pra ficar bom. É, né? Até os passarinhos estão rindo de mim, ó. Tá gravando, viu? Ah, é? Uhum.